Essa canção que a gente vai cantar agora é uma canção autoral, o nome dela é Tua Empatia, e ela fala desse Jesus, né, que tem empatia, o Jesus que ama, o Jesus que acolhe, o Jesus que não vê os defeitos, o Jesus que ama aqueles que são cancelados, o Jesus que ama e acolhe a todos. Espero que vocês sejam edificados através dessa canção. Aqueles que fracos eram, acolheu quem o povo excluía, trouxe esperança a quem luz não via, compaixão havia em seus olhos. Edifique sua vida, e que o nosso coração transborde o amor que vem do Senhor. Amém? Osvaldo Júnior. Amém.
Amém, galera? Sejam bem-vindos a mais um culto do Arena. Tá tudo filé aí, né, Israel? Tá dando certo? Bota só um retornozinho aqui pra mim, pode ser? Show. Top. Galera, boa noite pra você. Boa noite pra você que está nos assistindo aí de casa. A gente está com a transmissão dos nossos cultos aqui apenas de forma online, por conta não só do decreto agora, por causa do horário, mas por segurança sua, de voluntários, de pessoas que a gente ama. Então, à medida do tempo, a gente falou que a gente ia avaliar a situação, dizer se os cultos retornariam de forma presencial, mas a priori os nossos cultos permanecem de forma online, os cultos do Arena, tá certo? Então, mesmo assim, a gente entende que a tecnologia ela é bênção, é uma forma de você ser abençoado, a mensagem chegar na sua casa de alguma forma. A gente está numa série, assim, por muita coincidência mesmo, eu até achei essa blusa que eu estou aqui hoje, ó, Influencer, na nossa série chamada Influencer. Desde o mês passado a gente vem falando sobre como essa nossa relação com tudo o que a gente escuta, o que a gente fala, o que a gente vê, os conteúdos que a gente tem absorvido, eles têm a capacidade de entrar no nosso coração, entrar na nossa mente e mudar a forma que a gente vê as coisas, ou até mesmo de como a gente se relaciona com as coisas. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então, por isso que é muito importante tudo aquilo que você vê, ouve, conversa. E nos dias de hoje, na nossa geração, jovens e adolescentes, a gente vê como o nível de consumo das redes sociais e de como a gente se comunica através desses aparelhos é muito grande. Por isso que a gente tem que saber fazer bom uso disso, né? Isso aqui é bênção, mas também ele pode ser fruto de muita coisa ruim para a sua vida e para os seus relacionamentos e até para o seu relacionamento com Deus. Pois bem, pensando nisso, eu falei na abertura da nossa série sobre como ser sal da terra e luz do mundo. E aí, no Arena passado, eu trouxe aqui uma mensagem muito especial. E hoje a gente continua nessa série falando sobre o Jesus cancelado. Exatamente, a gente tem escutado muito essa expressão de cancelamento, cancelado, agora nessa onda aí do Big Brother. É só o que tem se falado. E muito disso tem se levantado um questionamento. Muitas pessoas são contra o cancelamento, mas ao mesmo tempo participam de um cancelamento. Tudo isso é muito importante para a gente refletir a respeito disso tudo. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e nessa nossa conversa eu falando que cancelamento é uma coisa que todo mundo produz ou reproduz ou faz de certa forma. E você deve estar pensando, não, Oswaldo, eu não sou um cancelador, eu não pratico cancelamento. Na verdade, todos nós praticamos de certa forma cancelamento, porque o cancelamento é uma forma da gente se relacionar com aquilo que nós temos como expectativas, aquilo que a gente tem como verdade dentro do nosso coração, e que olhando ao mundo ao nosso redor, nós estabelecemos as verdades daquilo que nós acreditamos, aquilo que nós temos como princípios. Então, de certa forma, por aquilo que nós acreditamos, por mais que isso seja o evangelho simples, puro e verdadeiro, nós acabamos cancelando outras coisas, ou até mesmo a relação com outras pessoas de uma certa forma, e eu vou te explicar como isso é possível. Que você deve estar pensando, não, Oswaldo, mas cancelamento é uma coisa ruim, a gente vê como é ruim. Verdade, o cancelamento como a gente tem visto hoje, ele realmente é uma coisa muito ruim. Mas a grande questão não é se o cancelamento é feito ou não é feito. Cara, obrigado. Mas é como nós lidamos a partir daquilo que nós acreditamos, e a partir dessas convicções é como nós vamos nos relacionar com as outras coisas que nós vamos cancelar. As coisas que vamos cancelar, a forma que vamos cancelar, a maneira que vamos lidar com esse cancelamento. E é por isso que eu trouxe um texto para a gente refletir hoje, sobre esse Jesus, sobre essa pessoa que em muitos momentos da sua vida e do seu ministério, foi cancelado por muitas pessoas. Você deve talvez se lembrar de algumas situações, o qual o próprio Jesus conversando com alguns seguidores, falando para eles que se eles estavam apenas atrás de pão, que ali era o momento para eles repensarem, que se eles estivessem atrás apenas do que comer, que eles poderiam se afastar e não seguir mais Jesus. E falou a mesma coisa para os discípulos.
Em muitos momentos, Jesus foi cancelado quando ele disse que ele era o filho do próprio Deus. E aqui, nesse momento, a gente está vendo exatamente algo muito específico de como Jesus foi extremamente cancelado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 27, verso 11. Mateus capítulo 27, verso 11. Diz assim o texto: Jesus foi posto diante do governador, e esse lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um prisioneiro. Era a época da Páscoa, então isso era um costume, o governador soltar alguém para que isso virasse uma participação pública e uma celebração do momento da Páscoa. Ele dava oportunidade a libertar alguém que estava preso. Verso 15, por ocasião da festa, era costume o governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilato perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: Não se envolva com esse inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Responderam ele: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas esses gritavam mais ainda: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Queria orar junto com você. Se você estiver em casa, baixa a sua cabeça onde você está e faz essa oração junto comigo. Senhor Pai, muito obrigado. Nós queremos aqui, Deus, ter esse tempo diante do Senhor e entregar e render o nosso coração a Ti, nesse tempo de oração, Deus, nesse tempo de entrega a partir da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor mude aquilo que o Senhor quiser mudar, que o Senhor trate aquilo que o Senhor quiser tratar, que o Senhor, Deus, traga convicções ao nosso coração a respeito de verdadeiramente quem Tu és, para que a gente entenda como nós precisamos nos relacionar no nosso mundo e com as pessoas que convivemos nos dias de hoje. Essa é a nossa oração, Deus, em Teu santo nome. Amém. Galera, falar sobre cancelamento, como eu disse, é uma questão de uma oportunidade. Toda vida, quando nós nos deparamos com opiniões, com conversas, com diálogos, em algum momento, pelas convicções que nós temos, nós vamos cancelar algo, ou alguém, ou aquela convicção. A questão não é se nós vamos cancelar ou não, como eu disse. É a partir daquilo que nós acreditamos, o que nós vamos cancelar e como isso será feito. E é por isso que diante dessa conversa, diante daquilo que a gente leu aqui, e sobre esse fato da escolha de Jesus, diante de Barrabás ali, o povo escolhe por soltar Barrabás e crucificar Jesus, eu queria colocar aqui 4 personagens para a gente refletir a partir da postura deles, o que a partir desse texto estava querendo comunicar e o que isso diz para os nossos dias de hoje. Então, o primeiro personagem desse Jesus que foi cancelado aqui
são os líderes religiosos, que tinham por trás um interesse bem específico. Se você olha ali e você vai ler o texto, um pouquinho antes, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E quando Jesus ressuscita Lázaro, aquilo era um ato impressionante que somente o próprio Filho de Deus poderia fazer e realizar. E aqueles comentários se espalham, o milagre que Jesus tinha realizado se espalham, outros milagres que Jesus já tinha feito estavam se espalhando, e a figura de Jesus começava a crescer popularmente. Jesus começava a ser conhecido entre muitas pessoas, e muitos começavam a se questionar se verdadeiramente ele não era o Messias. Muitos já acreditavam que ele era o Messias. E dessa forma, os líderes religiosos começaram a se incomodar pelo fato de Jesus ser quem ele era, não ter conchavo, não fechar junto com os líderes religiosos a partir das doutrinas religiosas e aquilo que eles estavam impondo sobre o povo, que muito mais aprisionava do que libertava. E talvez em muitos momentos Jesus foi procurado para dentro dessas discussões políticas e dentro dos interesses que os líderes e os fariseus tinham, que Jesus se aliasse a eles. Mas Jesus tinha convicção de quem ele era, Jesus tinha convicção dos seus propósitos, dos propósitos de Deus para a sua vida. E Jesus, em momento algum, fecha junto com os caras. E nesse momento aqui, os líderes religiosos, eles começam a mostrar qual o seu interesse mais profundo. E é por isso que você, olhando para o texto aqui, fala que os líderes religiosos e os fariseus convenceram o povo a pedir Barrabás no lugar de Jesus, que soltassem Barrabás no lugar de Jesus. E aí você deve estar pensando, cara, isso é uma história de um mocinho contra um vilão, sobre Jesus, que era o mocinho, e Barrabás, que era o vilão. Mas se você analisar a fundo quem era Barrabás e quem era Jesus, algo tem ali, eles se convergem em algum lugar. E onde eles se convergem? Na esperança que o povo tinha, e na força e na intenção que o povo tinha, de olhar para a forma como Deus iria mandar o Messias para libertar o povo. Porque dentro desse contexto, o povo romano estava lá assim, castigando o povo judeu. Estava castigando o povo, e eles vinham há muito tempo sofrendo sobre essa opressão romana. Então os caras tinham essa expectativa de quando Jesus viesse, o Messias, o Filho de Deus, isso iria acontecer de uma forma tão forte que os locais iam ser, assim, revertidos. Agora, o povo de Deus é que coloca sobre a opressão o povo romano. E isso seria feito de uma forma bélica, de luta, confusão. Por isso que quando o povo o povo olha aqui para a forma como Jesus está sendo oferecido junto com Barrabás, eles começam a pensar, rapaz, quais são os nossos interesses? Qual a nossa expectativa daquilo que Deus vai fazer? Porque ao mesmo tempo que Jesus tinha um discurso de amor, perdão e graça, Barrabás tinha sido preso. Ele era um assassino, mas com certeza teria sido um assassino porque matou os soldados romanos para impor aquilo que ele acreditava e impor a sua verdade. Então nós temos duas pessoas que tentam anunciar a mesma coisa, só que um anuncia a verdade e o outro anuncia algo que está distante da verdade, que embora alguns acreditassem que fosse a verdade, mas não era. Mas a forma como o Barrabás servia para os sacerdotes aqui, para os líderes religiosos, galera, era uma forma que contribuía para tudo aquilo que eles queriam. E Jesus já poderia trazer um moitinho diferente. Então, galera, a questão aqui é, quais são os nossos interesses por trás para cancelar alguém? Eu já falei, nós vamos cancelar alguém em algum momento. Mas nessa cultura que eu vejo do cancelamento, eu me pergunto, cara, quais são os verdadeiros interesses das pessoas em cancelarem umas às outras? Você vê, rapaz, a postura dos líderes religiosos era assim, não, Jesus não fechou junto comigo. Jesus não está se colocando debaixo daquilo que nós queremos fazer. Ele é uma ameaça a nós.
Dessa forma, eles querem que Barrabás seja solto e Jesus seja crucificado. E se você parar para pensar, em muitas vezes, galera, quando a gente conversa com certas pessoas que não pensam parecido com a gente, que não fecham junto com a nossa ideia, é exatamente isso que a gente faz. Nós cancelamos uns aos outros. Porque a pessoa que eu estou conversando não pensa parecido como eu penso, ou não pensa na forma de justiça como eu penso, ou não pensa na forma de igualdade como eu penso. Ela tem uma visão de mundo diferente da minha. Até nos relacionamentos normais de amizades, nós olhamos um para o outro e vemos coisas distantes e distintas, e a gente tem dificuldade de conviver. E dentro dessa cultura do cancelamento, eu vejo exatamente isso. São várias vozes se levantando, dizendo o que é certo, e colocando pessoas dentro de situações que, se elas não concordam comigo, serão meus inimigos. Então a primeira é, os líderes religiosos, que interesse está por trás disso? Na cultura do cancelamento, que talvez você esteja cancelando alguém, a pergunta é, o que está por trás do que você está fazendo? Por que você está cancelando? O que você quer? Ou na verdade o que você não quer? Que seja alguém pensando diferente de você. Em uma caminhada onde duas pessoas são diferentes, não é possível. Em um mundo onde Jesus nos ensina que o corpo precisa ser um, que a gente deve caminhar tão distante um do outro, promovendo e segregando pessoas, enquanto Jesus de Nazaré nos convidou a ser um povo só. O segundo grupo é o grupo da multidão, é o grupo que reproduz o discurso. O pessoal simplesmente escuta, não para pensar, não reflete, não pensa, não critica, não questiona, simplesmente está ali para participar de um momento inflamado. As pessoas estavam lá reunidas, tinham a oportunidade de decidir algo correto, verdadeiro. Pôncio Pilatos chega a dizer, eu não tenho nada contra esse homem é um inocente. Mas talvez pelo grito da multidão, porque a multidão falava mais alto, porque todos gritavam, porque todos queriam, alguns que estavam lá talvez nem queriam, mas por impulso do momento, pela força ali de serem conduzidos, de serem instigados, participam. E nada mais real, talvez, galera, no nosso grupo de hoje, nessa cultura do cancelamento, a gente olhar para esse certo tipo de postura, porque todo mundo diz, porque todo mundo faz. Às vezes você está no meio de um grupo de amigos, ou num grupo de pessoas que pensam parecido com você, porque todo mundo diz, você diz também. Às vezes você não entra a fundo para entender o que é. Às vezes é alguém que você mal conhece. Quantas e quantas vezes a gente vê isso acontecendo nos colégios? O bullying que a gente fala tanto hoje, talvez seja um cenário muito ideal para a gente relacionar com isso. Uma pessoa que talvez as pessoas não sabem como ela é, por que ela é daquele jeito, por que ela se comporta de tal forma, e ela é julgada, e ao mesmo tempo que um grupo se opõe e a coloca dentro de uma posição de vexame ou de humilhação, outros olham e participam, sem ponderar, sem conversar, sem perguntar, sem se aproximar. Talvez até sem ter na sua cabeça a condição de realmente avaliar se aquela pessoa merece ser condenada. E na cultura do cancelamento a gente vê coisas desse jeito se reproduzindo. E parece que na cultura do cancelamento, a força de agregar pessoas para destruir alguém é maior do que a força que promove união para abençoar a vida de alguém. Porque, mais uma vez, a gente precisa pensar o que está por trás disso tudo, quais são os nossos interesses, o que está no fundo disso tudo.
não somente nos nossos interesses, mas pela convicção que a Bíblia nos traz que o nosso coração tem algo chamado pecado. E que por muitas vezes, enquanto nós olhamos para alguém e praticamos a cultura do cancelamento, Jesus está nos convidando a perceber o quanto nós somos parecidos uns com os outros, cheio de falhas, cheio de problemas. Mas porque um grupo todo vai, eu vou. Tem um terceiro grupo. O primeiro grupo é o grupo dos líderes religiosos, que tinham interesse por trás. O segundo grupo é o grupo da multidão, que reproduz o discurso. Mas também tem Pilatos, aquele que lavou a mão, lavou as suas próprias mãos. E dentro também da cultura do cancelamento, nós vemos as pessoas que lavam as mãos e dizem, não, mas eu não estou cancelando ninguém. E se eu não estou cancelando ninguém, eu não estou participando disso. E se eu não participo, eu lavo as minhas mãos. Ou dentro da realidade do exemplo que eu dei, alguém está sendo cancelado dentro da escola e eu simplesmente lavo as minhas mãos, não dou um apoio, ou eu não dou nenhuma opinião, ou não chego junto, ou não abraço aquele que precisa ser abraçado. Ou talvez traga um pouco de luz sobre a conversa da galera para dizer, pessoal, por que vocês estão cancelando mesmo, hein? Por que mesmo que vocês estão pensando desse jeito? Talvez uma luz, o qual nos faça olhar um para o outro e ter a certeza de que todos nós temos problemas, defeitos, dificuldades de lidar com coisas da vida. Em muitos momentos somos imaturos. Às vezes somos críticos, pensamos errado, somos egoístas, temos interesses por trás. E talvez no ato de lavar as mãos, quando temos oportunidade e temos nas mãos a oportunidade de fazer algo diferente, não fazemos, nós lavamos as mãos. E a pergunta é, sendo você filho de Deus, conhecedor da palavra, tendo a oportunidade de ser aquele que pode ser sal e luz que traz luz para esse mundo, e essa luz que é a verdade de Cristo, quando você olha um problema ao seu redor, você simplesmente lava as suas mãos, enquanto o Evangelho é tudo que você tem que poderia fazer a diferença. Essa é uma pergunta, galera, que a gente precisa pensar. Pilatos aqui poderia ter feito algo, foi aconselhado do que poderia fazer. A sua mulher disse, olha, não se meta com isso, não se intrometa, mas por medo do que Pilatos poderia enfrentar, porque o povo estava alvoroçado. O texto diz, Pilatos começou a ficar com medo, porque estava falando e o povo parecia que ficava mais inflamado. E aí ele simplesmente recua e lava as suas mãos. Talvez, galera, diante dessa cultura de cancelamento, nós precisamos aprender que eu e você temos no nosso coração, na nossa vida, na palavra de Deus, nas convicções que temos do Evangelho, que nós temos em mãos, algo que podemos fazer, que pode verdadeiramente fazer a diferença e resolver os problemas. Diante da cultura do cancelamento, eu e você, como filhos de Deus, como conhecedores da verdade, não podemos lavar as mãos, mas precisamos assumir uma postura de cristão como somos e espalhar o Evangelho do amor. E o último grupo, nós temos, mais uma vez, os líderes religiosos, aqueles que têm interesse por trás, a multidão que reproduz o discurso. Nós temos Pilatos que lavou as mãos, mas nós temos Jesus, aquele que não abriu mão de viver o que Deus tinha para ele. Mesmo sendo questionado, mesmo sendo perguntado, Jesus em certos momentos se calou, Jesus em muitos momentos se posicionou, Jesus em muitos momentos trouxe verdade para aquilo que precisava
ser visto como verdade, foi cancelado negativamente em muitos momentos, mas não abriu mão de viver os valores e o propósito de Deus para a sua vida. Talvez, galera, dentro da relação que Jesus tinha ali com Barrabás, a relação que Jesus tinha com a pessoa que Barrabás era, e a multidão olhando ali para Jesus e Barrabás, poderiam pensar: quem nós queremos? Quem nós queremos soltar? Porque naquela hora, todos olhavam para Jesus e Barrabás, e talvez pensavam: qual deles tem mais a ver com o que eu acredito de mundo, com o que eu acredito de justiça, com o que eu acredito que tem a ver com a minha vida, com aquilo que eu quero me envolver, participar, me engajar. Ali na hora existia uma multidão que muitos olhavam e diziam: eu quero que soltem Barrabás. Porque o discurso da força, o discurso bélico, de confusão, o qual Barrabás tinha sido preso porque estava participando de um moitim, fazia parte com o discurso das pessoas. E se você olha para Jesus de Nazaré, o Cristo, você às vezes talvez até se pergunte se é esse que você quer soltar. E se eu e você estivéssemos lá, a pergunta é: quem nós pediríamos para soltar? Porque quando olhamos para o Jesus de Nazaré, nós não olhamos para aquele que pega uma espada e corta orelhas. Nós olhamos para um Jesus que pega a orelha e cura a orelha do soldado. Nós não olhamos para o Jesus que apedreja pessoas, mas que tira pessoas do apedrejamento. Nós olhamos para um Jesus que fala sobre amor, perdão, graça. Nós olhamos não para alguém que tem um discurso de que quando você levar um tapa na face, devolva com outra. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse: quando você levar um tapa no seu rosto, vire a face e dê o outro lado. E a pergunta é: será que nós também não cancelaríamos Jesus? Porque a despeito de quem nós estamos cancelando, a questão não é se estamos cancelando, mas é quais são as convicções que nós temos no nosso coração, quais são as verdades que nós carregamos. Porque se as verdades não forem corretas, se as convicções não forem as mais profundas a respeito de quem Deus é e do que Ele quer fazer através da sua vida, você vai ser um cancelador tirano, que ofende, que oprime, que corta orelhas, que apedreja pessoas. Mas se você olhar verdadeiramente para Jesus Cristo, e você estiver disposto a olhar para quem Ele é, com certeza continuaremos cancelando certas coisas, mas até a forma que vamos cancelar será em amor, repleta de graça, de misericórdia. Será até um cancelamento relacional, próximo, para ajudar talvez as pessoas a acreditarem no que é verdade, trazendo luz, porque nós não queremos lavar as nossas mãos, nem queremos fazer parte de uma multidão que distribui um discurso e simplesmente porque está escutando, e muito menos porque tem uns interesses errados por trás. A verdade é que se você não tiver convicção, como Jesus tinha, de quem Ele era e da missão que Ele tinha, você vai ter os exemplos errados.
E eu queria encerrar dizendo para você que Jesus é o melhor exemplo que você poderia ter. Porque nos dias de hoje, dificilmente alguém quer carregar a sua própria cruz. Nós queremos fazer, talvez com uma multidão, pedir a cruz dos outros. Mas nós temos um exemplo, porque alguém já carregou a nossa cruz. Jesus carregou a minha cruz, a sua cruz, para que tivéssemos o padrão correto de vida. E que, como influenciadores desse mundo, nós fizéssemos as escolhas erradas. Nós não fizéssemos as escolhas erradas, fizéssemos as escolhas certas, como discípulos verdadeiros do Cristo, não sendo influenciadores que apedrejam, nem quem gosta de confusão, mas sendo aqueles que cancelam aquilo que o pecado promove na nossa vida e no mundo ao nosso redor, comunicando o amor, a graça e o perdão. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um encontro com esse Jesus tão empático, de tanta empatia, que Ele te ensine a amar como Ele amou, a andar como Ele andou, que você seja um exemplo vivo e parecido de Cristo, que quando as pessoas olhem para você, elas não se sintam ameaçados, nem constrangidos, nem apedrejados, mas que elas se sintam amadas, que elas se sintam perdoadas, abraçadas, acolhidas, porque no mundo em que nós fomos chamados para influenciar, nós só conhecemos um Cristo, o Cristo do amor. Cante, me ensine a amar. Meus olhos podem ver, me ensina a sentir a dor do meu irmão, que o meu coração transborde o amor, me ensina a amar. Amar como o Senhor amou, ensina a ser parecido como Tu és, nos ensina, Deus, a ter um compromisso verdadeiro com o Senhor, influenciadores como o Senhor nos chamou e nos convocou a ser, não com interesses pessoais por trás, não por interesses egoístas, não por convicções erradas a respeito da verdade, mas, Deus, com convicção de que Tu és a verdade nos nossos corações, de que Tu és a luz desse mundo, de que é Tu que tem a justiça sobre as Tuas mãos, que é somente o Senhor que tem a capacidade, a autoridade, a liberdade para julgar as pessoas, e que o nosso papel, Deus, é simplesmente olhar para as pessoas ao nosso redor e nos vermos parecidos, dependentes de um Deus que nos transforma, que nos muda, que nos perdoa, que nos faz ser menos egoístas, menos influenciáveis por esse mundo. Nós queremos, Deus, olhar além do que os nossos olhos podem ver, Deus. Mas para isso o Senhor precisa ser o Senhor das nossas vidas, a despeito das nossas opiniões políticas, partidárias, de gênero,
sobre tudo que conhecemos, sobre tudo que sabemos, o Senhor precisa ser a certeza absoluta da nossa vida. Só dessa forma vamos olhar para o nosso próximo como próximo de verdade, como alguém que pensa diferente de mim, mas não é meu inimigo, porque é meu irmão, e me faça ser talvez mais comprometido com a vida dele, me faça ser mais comprometido, Deus, em alguém que se posiciona quando ele estiver sofrendo, porque tenho nas minhas mãos a oportunidade de ser bênção sobre a vida dele. Talvez, Deus, é esse sentimento que nós precisamos para esse momento que estamos vivendo, Deus, sermos mais participativos na vida de quem está precisando. É isso que nós pedimos, Deus. É isso que nós te agradecemos em teu santo nome, Jesus.